acolhedora e meu prezado amigo também, colega Antônio Carlos Choma, pela gentileza do convite para participar desta semana de estudos jurídicos, assim me ensejando estar nesta cidade e diante desta pleiade de pessoas dedicadas ao estudo do direito. Pessoas que integram a mesa e muitas delas ocupando altos cargos na magistratura, no Ministério Público e principalmente no magistério nessa casa. A maioria delas dizia de pessoas que chegaram a esse ponto depois dos conhecimentos que obtiveram cursando esta faculdade de Direito. É uma satisfação muito grande e aqui está uma honra. E lamento apenas ter que desapontar a todos os presentes diante das expressões do meu amigo Antônio Carlos Choma e, sobretudo, da acadêmica Ana Paula Zanato, que disseram demais sobre a minha insignificante pessoa. Ao tempo em que agradeço a generosidade da oradora, quero cumprimentá-la e também cumprimentar a pianista Gislaine de Carvalho pela sua execução do hino nacional. Não costumo, ao final da execução do hino nacional, aplaudir, porque me parece que, a despeito de isto se fazer praxe, não seria adequado aplausos ao final da execução do hino nacional. Hoje, todavia, não pude deixar de aplaudir a pianista. Meus prezados colegas, professores desta casa, permitam-me assim tratá-los. Não estou aqui, e em especial o senhor diretor da escola, da faculdade, desculpe. Não estou aqui para pronunciar uma conferência, diversamente do que foi afirmado pelo senhor diretor e pelos oradores. O convite que me fez o colega e amigo Antônio Carlos Choma foi para fazer uma palestra para alunos numa semana de estudos jurídicos, sim, mas jamais pensei que pudesse ser uma tarefa de tamanha envergadura, como se me está afigurando. Todavia, ao aceitar o convite, eu me dispunha a discorrer sobre o procedimento sumário, uma das partes da reforma do Código de Processo Civil. A ilustre oradora, de certa forma, já discorreu sobre a reforma do Código de Processo Civil, no geral, não é? E com isso, certamente, me deixou mais à vontade para ainda mais me limitar a discorrer apenas sobre o procedimento sumário. Na realidade, a reforma
consistente na modificação daquele procedimento que surgiu com o nome de sumaríssimo, com o Código de 1973, a meu ver, aí estava uma oportunidade a que se ganhasse, e bastante, naquele ideal da efetividade do processo, na efetividade da prestação jurisdicional. Porque para as causas de pequeno valor, para as causas menos complexas, o ordenamento jurídico punha ao nosso dispor, dos advogados e, sobretudo, dos juízes, uma forma simplificada para a prestação jurisdicional. Lamentavelmente, não estávamos preparados para isso. E, por isso, permitimos a maioria, lastimavelmente, dos juízes, permitiu que se passasse a chamar o sumaríssimo de ordinaríssimo. Não estávamos preparados, os juízes, na sua maioria, a despeito da grita que todos ouvíamos contra a justiça, contra o processo, justamente diante da sua morosidade. E dizia-se moroso o processo porque muito formalista. Havia necessidade, portanto, de se simplificar a forma. E foi o que o legislador de 73 fez com a disciplina do procedimento sumaríssimo, em resposta já ao reclamo constante da própria Constituição Federal. Então, um procedimento simplificado, de modo a que, para determinadas causas, a sua solução se desse no menor prazo possível. Mas os juízes estavam apegados, sobretudo os juízes, os advogados também, mas sobretudo os juízes, muito apegados ao formalismo. Vejam que no procedimento sumaríssimo, como disciplinado no Código de 73, não havia a previsão do debate. Encerrada a instrução, o juiz deveria prolatar a sentença. Era a oralidade e a concentração. Quase todos os atos do processo deveriam passar-se num só deles, complexo, o da audiência de instrução e julgamento, porque o réu era citado para, na audiência de instrução e julgamento, poder oferecer a sua defesa com a advertência de que aí deveria produzir a prova que tivesse, inclusive oferecendo o rol de testemunhas com 48 horas de antecedência, rol este que, da parte do autor, deveria integrar a petição inicial. Então, quase todos os atos do processo devendo se passar na própria audiência de instrução e julgamento. Era oralidade e concentração. Por que, então, pensar-se em debate num procedimento com essas características, com essa preocupação? Encerrada a instrução, o juiz deveria prolatar a sentença, para que ele pudesse se valer daquelas vantagens da oralidade. Tudo o que se passava na audiência, ele deveria ter gravado na sua memória e estar com tudo presente para, encerrada a audiência, poder prolatar a sua sentença. O juiz não estava preparado para isso. E não demorou muito tempo, o Congresso Nacional introduziu no procedimento sumaríssimo o debate oral. Numa outra expressão, é verdade, dizendo que, encerrada a instrução, o juiz deveria dar a palavra ao autor e ao réu para que aduzissem as suas razões. O procedimento, a oralidade, ou melhor, o debate oral, aí no procedimento sumaríssimo. E eu dizia, quando se discutia, no início da vigência do Código, sobre a admissibilidade ou não do debate, que se pensasse em admiti-lo, haver-se-ia de adiante cometer-se o absurdo dos absurdos, qual? O de se substituir o debate oral por memoriais. E aí, por terra, toda aquela vantagem da oralidade, da concentração. Foi
o que infelizmente acabou acontecendo. E agora vamos reconhecer que não se deve atribuir tanto ao juiz, mas também ao legislador, né, que introduziu essa modificação naquilo que estava excelente, como se apresentava no Código de Processo Civil. Diante desta realidade, a preocupação com a reforma do Código incidiu, inclusive, na necessidade de se modificar o sumaríssimo. Eu cheguei a dizer, num encontro de juízes brasileiros e portugueses em Curitiba, presentes e na mesa os promotores da reforma, ministro Salvo de Figueiredo Teixeira e o professor Tatanado, que, a meu ver, aquela expressão ordinaríssimo não se justificava. Poderia ter resultado da maneira ordinária como os juízes enfrentaram o sumaríssimo. De qualquer forma, a reforma veio e, a meu ver, hoje eu rendo as minhas homenagens aos autores da reforma, porque hoje já se tem outra mentalidade. Hoje, advogados e juízes, eu penso, já evoluíram um pouco, em que pese ainda uma boa parte dos juízes, em particular, ainda se apegarem um tanto demais ao formalismo. Mas o sumário, como dito hoje, no Código de Processo Civil, a meu ver, acaba oferecendo condições ideais para que, naquelas causas cujo procedimento a se observar deva ser o sumário, se possa efetivamente chegar ao resultado final de modo mais rápido, e com isto se atendendo, pelo menos por esta forma, àquele ideal da efetividade da prestação jurisdicional, ao efetivo atendimento daquele princípio da Constituição ou do devido processo legal. Quando se retarda a prestação jurisdicional, está se desatendendo a este princípio constitucional, porque se estará negando a prestação jurisdicional ao cidadão que foi buscá-la. E, ao buscá-la, espera uma solução o mais rapidamente possível. Mas em que consiste hoje o procedimento simplificado? Em que consiste o procedimento sumaríssimo? Quais as inovações que apresenta relativamente o procedimento sumário, relativamente ao sumaríssimo? O professor Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e integrante da Comissão de Reforma, também, numa monografia sobre o sumário, destaca estas vantagens do sumário. Eu começaria por aquele ponto em que, a princípio, poderia até merecer críticas, aquele que está no artigo 277, com a nova redação do Código de Processo Civil, dentre as inúmeras inovações expressas neste artigo, aquela pela qual se substitui a redação que estava no Código na sua origem, ao determinar que o juiz, ao despachar a petição inicial, hoje quando do sumário, deva marcar audiência de conciliação. No sumaríssimo, deveria o juiz, ao despachar a petição inicial, designar audiência de instrução e julgamento. Hoje, a audiência que o juiz deverá designar ao despachar a petição inicial numa causa de procedimento sumário chama-se audiência de conciliação. A crítica, a desvantagem, estaria em quê?
no sumaríssimo, uma só audiência, e tudo se passava na audiência. Hoje, 2 audiências. Uma audiência de conciliação e, se for o caso, depois a audiência de instrução e julgamento. Justamente esse for o caso, parece que está a razão de ser da reforma e o ponto diante do qual aquela crítica que se esboçava, a rigor, não terá razão de ser. Porque esta audiência de conciliação, que o Código prevê como ato primeiro no procedimento sumário, veio justamente no momento em que o Código continha já mais uma determinação, no sentido de que se busque o quanto possível resolver-se a causa mediante a conciliação. Há o inciso 4º, inserido no artigo 125 do Código de Processo Civil, aquele que contém norma endereçada ao juiz na presidência do processo, determinando lá que em qualquer tempo o juiz deva tentar a conciliação. Então, o que se vê é uma preocupação muito grande do legislador, vamos dizer, do ordenamento jurídico brasileiro, processual, no sentido de que se busque o quanto possível a solução das demandas mediante a conciliação. Vejam que já estava também no Código, pela reforma do artigo 331, a previsão de uma audiência de conciliação no procedimento ordinário, a chamada audiência preliminar. Lá no ordinário, o juiz que não tenha podido julgar antecipadamente a lide e nem tenha sido o caso de extinção do processo sem apreciação do mérito, ou mesmo naquelas situações do artigo 269, incisos 2 a 5º, o juiz, nessa situação, estaria para marcar audiência de instrução e julgamento, para proferir a chamada decisão de saneamento e marcar audiência de instrução e julgamento. Em lugar disso, no procedimento ordinário, ele deverá marcar uma audiência de conciliação. E nessa oportunidade, sem êxito a tentativa de conciliação, é que irá resolver sobre os pontos controvertidos, fixar os pontos controvertidos e definir as provas que justifiquem a realização da audiência de instrução e julgamento. Então, aí, ênfase para a tentativa de conciliação. Vai-se buscar, o quanto possível, mesmo no ordinário, numa audiência preliminar, conduzir as partes a que se componham e, por esta forma, se dê a prestação jurisdicional. Sem êxito esta tentativa e perante as partes. Então, aqui mais um destaque para o princípio da oralidade. A oralidade que estava no Código de 39, né, como um dos altos pontos, né, daquele avanço do direito processual civil, e que realmente era, no Brasil, quase que pioneiro, né, porque isso estava, é verdade, no direito alemão, desde meados do século passado, né, mas o Brasil, com aquele Código de 39, pelo menos aqui no nosso continente, vamos dizer assim, é como que se lançando na frente, né, erigindo o procedimento oral como o ideal. Mas não teve aquele êxito no Código 39, tanto que se passou a apelidar até o princípio da oralidade de princípio da reportagem, porque os advogados não usavam bem da oportunidade que tinham com o debate oral. Mas vejam, com estas reformas, lá no artigo 331, já do Código de Processo Civil, ao se prever a audiência de conciliação como preliminar da eventual audiência de instrução e julgamento, se está dando oportunidade a que o juiz, antes da audiência de instrução e julgamento, possa estar na presença das partes, ou possa se colocar entre as partes, para então melhor sentir o seu litígio e, quem sabe, aí levá-las a uma solução conciliatória.